Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais de TV, canais abertos, ou pela Sky, ou até mesmo pelas nossas plataformas no YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que também participam dos nossos conteúdos, são os nossos irmãos, são sempre bem-vindos. A todos, a paz do Senhor. Nós vamos continuar com o assunto que nós estamos falando sobre o histórico da doutrina, logo depois da nossa vinheta. Nós falamos dos programas anteriores, é quase que uma reprise, mas esse momento é muito importante. Nós estamos vivendo uma fase nova, não é uma fase diferente, porque a doutrina é do Espírito Santo e ela não é do homem em si, até porque vocês viram no início dos nossos programas que nós colocamos um conceito de doutrina, que é aquilo que aprendemos do Senhor. A doutrina é um conjunto de elementos, a doutrina da igreja, claro, é um conjunto de elementos que emerge da palavra pela operação do Espírito Santo no corpo. Então a doutrina não é pessoal, particular, não é unilateral. A doutrina é um conjunto, é no corpo. Ela tem detalhes como está nessa definição. Então nós abordamos, não é, a nossa experiência de conhecer a doutrina. E as pessoas às vezes perguntam, é a doutrina da Igreja Cristã Maranata? Não, não é a doutrina da Igreja Cristã Maranata. É a doutrina bíblica, que nós tivemos acesso na Bíblia, porque para nós, aquilo que todas as igrejas dizem, as igrejas evangélicas, não é? Aquilo que já é um legado lá da reforma religiosa. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Adotamos também isso, como os evangélicos, de uma forma geral, adotam. Então, nós falamos sobre a nossa experiência do clamor pelo sangue de Jesus, o início dos cultos, aquilo que deu ordem aos nossos cultos, a nossa experiência da palavra. E hoje nós vamos falar sobre a nossa experiência de corpo. Por que nós, como aconteceu isso, qual a participação no início da igreja sobre essa doutrina de corpo? Por que, como que ela veio? Ela é nossa? Não, ela é bíblica, é da palavra. Quando nós começamos a ter as nossas primeiras reuniões, como nós falamos dos eventos anteriores, a grande expectativa nossa de buscar o Senhor era aquilo que era do momento, que foi a primeira experiência inicial, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. Mas, à medida que a igreja foi tomando forma, crescendo, algumas necessidades surgiram, principalmente as necessidades no culto. Em que sentido? Então, nós tínhamos a grande experiência agora para viver, que era a experiência dos dons espirituais. Mas por que a experiência dos dons espirituais? Então, eu vou contar para os irmãos as nossas primeiras experiências. Nós estávamos, algumas reuniões nossas, eram reuniões de nível, né? Aquela pentecostal. Quando o pastor Jonas trouxe a experiência dele para nós, para a igreja que estava começando, de dons espirituais, a ideia que se tinha é que o dom espiritual era uma operação do Espírito Santo.
e que havia uma frase entre os irmãos pentecostais que dizia o seguinte: onde há o Espírito Santo, há liberdade. Ora, é uma frase sem sentido, parece que tem sentido, tem, mas não é bem esse sentido, porque dá a impressão de que os dons podem ser usados da maneira que a pessoa bem entenda, e não é isso. E é por isso que nós queremos chamar a atenção dos irmãos, e é um comentário que nós sempre temos feito, é que as pessoas leem o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, leem do 1º ao 12º versículo e para ali. É bom ler o capítulo todo, porque logo na sequência, a partir do 13º versículo, Paulo começa a mostrar a necessidade de ordenar os dons na vida da igreja. E aí que foi a nossa grande experiência. Por quê? Porque os dons, quando eles são isolados, eles não operam em benefício do corpo. Está claro na conclusão do capítulo 12 da carta aos Coríntios. Por isso Paulo diz, né, o pé não pode ser mão, né, o olho não pode ser ouvido. Então ele começa a fazer essa distinção para mostrar a importância do conjunto. Então, quando nós começamos a ter essa experiência com os dons, nós começamos a perceber que dentro das igrejas havia uma dificuldade quando os dons eram isolados. As pessoas se tornaram proprietárias do dom. Então, o dom era uma propriedade pessoal. Então, a pessoa administrava o dom. E nisso aí, nós tivemos muitas dificuldades sérias. Por quê? Por que a dificuldade? Porque você criava um problema até para o pastor na igreja, porque o irmão às vezes tinha uma necessidade, ele ia orar com outro irmão, o irmão entregava um dom e o irmão tomava uma decisão baseada no dom que o irmão entregava e de repente o dom não era bem discernido ou interpretado e criava-se uma grande dificuldade. Isso aconteceu muito. Outro problema é que os dons eram contados publicamente e às vezes sem nenhuma interpretação. Então havia coisas assim que pareciam desconexas, a pessoa e começou a ter problemas. Você entregava um dom publicamente sob uma necessidade de uma irmã e às vezes era uma coisa pessoal, particular. Às vezes você entregava um dom de uma colocação. Por exemplo, como é que você... Isso nós começamos a observar. Como é que você entrega o dom para uma criança? Como é que você faz isso? Então, aquelas dificuldades, crianças, você chegava, orava pela criança, o irmão entregava um dom e a criança ficava 2, 3 dias sem dormir por causa do dom espiritual que a criança ouviu, não entendeu. Nós começamos a ter esse tipo de dificuldade nos nossos cultos. Então, o Senhor começou a mostrar, e aí teve uma participação muito importante do pastor Gedeuti. Me lembro, nós estávamos no Manaim, de Domingos Martins. Naquela época não era um seminário, eram os chamados encontros jovens, encontros de uma maneira, tinha vários tipos de encontro. E num daqueles cultos, um pastor, um servo de Deus, e entregando dons publicamente, interrompia a mensagem, entregava um dom. E eu me lembro que ele entregou um dom a respeito de um irmão e criou um constrangimento muito grande. Entendeu? Expôs a vida do irmão. O senhor está me mostrando isso a seu respeito. E nós fomos para o café da manhã ali, depois era um culto antes das 9 horas, que era o horário do jejum.
com um mal-estar muito grande. E já tínhamos passado por outros problemas na igreja, quando pessoas entregavam no meio do culto. E o pastor Gedeuti, muito preocupado com aquilo, conversou com Jonas, doutor Barros e tal. Havia uma necessidade de se fazer alguma coisa. Quando nós estávamos numa reunião de pastores uma vez e surgiu um grande problema, doutor Barros, eu era muito jovem, doutor Barros, no meu ouvido disse uma coisa que eu nunca esqueci. E nós não tínhamos ainda aberto esse assunto. O pastor Barros disse para mim assim, o grande problema desse pessoal é que eles não entenderam uma coisa e que o senhor quer fazer nessa obra. Eu falei, o que, pastor? Ele falou, doutrina de corpo. A partir dali, foi orientado então que os dons não fossem mais colocados dessa forma. O senhor queria mostrar uma coisa diferente. Então nós começamos, orientado pelo pastor Gedeuti, a estudar, a dar uma aula não era uma aula na época, era um assunto a ser trazido nos nossos encontros, que era igreja como corpo de Cristo. Quando nós começamos a abordar a igreja como corpo, nós começamos a ter uma mudança no comportamento da igreja com relação aos cultos e os dons. Então, os dons já não eram mais entregues dessa forma. Então, o que surgiu ali? Da necessidade de entender, aí nós começamos a ensinar as igrejas, nas nossas escolas bíblicas, pela manhã, pregar nos manaíns, nos nossos presbitérios, quando tinha reunião, mostrando que havia necessidade dos dons se completarem. Nesse espaço de tempo, o Senhor nos chamou a atenção para dois dons, que foram os dons assim que deram uma linha de entendimento para esse estudo de dons espirituais. Dois dons, e o Senhor orientou que nós começássemos a ensinar às igrejas a experiência inicial com esses dois dons. Quais foram eles? O Senhor disse, o primeiro dom a ser chamado, a ser ensinado na igreja é o sétimo dom. E o Senhor disse assim, é a perfeição, o dom que vai falar da perfeição. Então, o sétimo dom, fala de perfeição. Então, por que, Senhor, o 7? Porque no sétimo dom, vocês vão discernir o que é e o que não é do Espírito Santo. Aí o Senhor começou a mostrar, aquilo que, os riscos que a igreja tinha de ver uma coisa e aquilo não ser do Senhor. Podia ser do adversário, pior ainda, mas podia ser do homem, que também não trazia benefício algum. Então, qual era a operação no meio dos dons espirituais como o primeiro ponto? O primeiro ponto na experiência de dons espirituais na vida da igreja foi o dom de discernimento de espíritos. Tudo ia partir dali. Todos os outros dons teriam que partir como aquilo que era a perfeição. O sétimo dom é do homem, se é do adversário nem fala, mas é do homem, não traz benefício para o corpo. Não tem benefício para o corpo. O que traz benefício para o corpo é aquilo que é do Espírito Santo. Então, o primeiro ponto que nós começamos a observar, e isso foi um início que nós começamos a perceber. E nós começamos a trabalhar com a igreja, mostrando a doutrina de corpo, e quando nós falarmos sobre
os dons espirituais dentro da igreja, nós temos que partir para esse dom que era o sétimo. Muito bem. Então, o sétimo dom era o dom que dava norte a todos os demais dons dentro da igreja, da vida da igreja, discernimento de espíritos. Mas que instrumento você poderia usar para ajudar nisso? Então, é claro que o discernimento de espíritos, nós estamos falando de corpo, então isso é no corpo. O discernimento ia vir no corpo. É por isso que os dons não podiam mais ser trazidos de forma isolada, eles não podiam ser mais compartilhados isoladamente, tinham que ter trazido para o corpo. Por quê? Porque tinha que passar primeiro por esse crivo, que era esse dom. E nós começamos a querer saber do Senhor como é que nós, o que o Senhor ia colocar para nós, para ajudar a esse entendimento. Foi que entrou, então, a grande experiência da palavra. E nós começamos a perguntar ao Senhor, presta atenção, não é consultar a palavra. Nós começamos a perguntar ao Senhor usando a palavra. Já tínhamos a doutrina da palavra, a palavra, aquela experiência da palavra viva, a palavra além da letra, já tínhamos essa experiência, já tínhamos a experiência do clamor. Agora nós tínhamos que pegar a experiência do clamor pelo sangue de Jesus e a experiência da palavra para agora introduzir em corpo, porque elas estão ligadas, né? A palavra e o sangue. Ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra. Então, Jesus se revela dessa forma. Então, a palavra foi muito importante. Se nós pegássemos a carta mais tarde aos Hebreus, a palavra é viva e eficaz. Bom, apta para discernir pensamentos, né? Aquilo que é da alma e espírito. Então, nós começamos a ver a palavra. Então, esse dom, ele foi, assim, fundamental para nós partirmos daí para o aperfeiçoamento dos dons na vida da igreja. Nós começamos a entender o que o Senhor queria. Até porque as pessoas dizem assim, não, mas aí já não, aonde é o Espírito a liberdade? Aonde é o Espírito a liberdade. Mas a liberdade é para as coisas do Espírito e não as coisas que não são do Espírito. Por exemplo, não é por força, lá no Velho Testamento, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. O que o profeta está dizendo? Aquilo que não é pelo Espírito, no projeto de Deus, é violência. É do homem, é da razão. Tudo aquilo que é do homem, que é da razão, é violência, não faz a vontade do Senhor. Mas nós começamos a entender isso, começamos a mostrar a experiência quando Jesus, e nós vamos ver, já falei isso nos outros programas, que muitas vezes Jesus, no seu ministério, ele toma a posição de igreja. Ele é tipo da igreja. Nós vamos ver isso no batismo, quando João não quis batizá-lo, ele disse que convém que você faça isso para se cumprir a justiça. Ali ele é tipo da igreja. Na tentação, depois dos 40 dias, a prova, ele ali é tipo também da igreja como corpo. Enfim, em muitos momentos. E um momento muito claro disso, a experiência que ele dá quando há a experiência de Pedro. Na experiência de Pedro, ali a clara importância da igreja de discernir o que é e o que não é do Senhor.
Você teve revelação, Pedro. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas Pedro voltou depois com outro tema e Jesus, então, o repreendeu duramente, porque aquilo que Pedro estava... A outra colocação de Pedro era totalmente absurda e não tinha nada a ver com aquilo que era o projeto de Deus. Muito bem. Então nós entendemos que a igreja tinha que ter a experiência de corpo. Por isso, você não é pé, você não é olho, você não é ouvido. Então, mostrando essa colocação. Então, a primeira grande experiência nossa, isso foi a experiência que eu citei o pastor Gedeuti lá no início, quando os nossos cultos tinham toda essa dificuldade, a primeira é trazer isso para dentro de um ambiente onde não era isolado, para que pudesse passar primeiro pelo centro de tudo, que era o sétimo dom, que era discernimento de espíritos. Mas, à medida que nós fomos caminhando, nós percebemos, ainda nessa experiência de corpo, que tinha envolvido nisso um segundo dom, tão importante quanto esse sétimo dom, que era a palavra de sabedoria. Mas para não ficar muito longo, vamos voltar a falar sobre a sabedoria no nosso próximo programa. A paz do Senhor a todos.